Desde que me conheço como gente, eu nunca fui muito fã de visual novels. Por razões simples, se me perguntar. Eu nunca tive paciência em ficar lendo e também meu inglês era péssimo para entender alguma coisa no que estava acontecendo na história. Fazendo eu perder total interesse no gênero até que algo me faça pensar ao contrário. Pois bem, tempos se passaram e somente esse jogo dessa temática que me chamou a atenção. Neste caso, foi a série Danganronpa. Pois mesmo jogando essa série eu nunca consegui realmente ficar apegado a essa obra. Eu sentia que faltava algo. Como se fosse um tempero que faria toda a diferença, mas que nunca conseguiu chegar no seu potencial por causa desse tempero. Algo que eu pudesse realmente me fazer sentir algo. Anos se passaram e enquanto eu olhava no Twitter, eu acabei me deparando com uma cena que fez eu ficar bastante interessado. Uma animação linda e com uma música belíssima de fundo e que me cativou ao ver. Mas eu não sabia muito bem o contexto de toda aquela cena. Pensava que era o rosto de alguém, mas diversas vezes aquela mesma personagem acabou aparecendo diversas vezes no meu Twitter. E o que todos os tweets tinham em comum era uma hashtag. Pesquisando a hashtag no Google eu acabei encontrando o jogo. E bem, e foi aí que conheci esse jogo. E que mudaria minha forma de ver em questão ao meu futuro, relacionamentos e também sobre dar segundas chances. Hoje este vídeo é muito especial, pois eu lhes apresento I Wanna Hug That Gator. Bem, o jogo foi produzido pelo estúdio Cave Manon e que já produziu jogos antes. Um dos seus exemplos é o Snoot Game, a Star in Her Eyes e entre outros. Mas dessa vez estaremos falando sobre I Wanna Hug That Gator, pois é o jogo que eu joguei até o momento. A história se passa pelo personagem chamado Inko e que recentemente está se mudando de casa mais uma vez por causa do trabalho de seus pais. Ele não se importa muito com toda essa situação, pois Inko até naquele momento não possui nenhum amigo ou colega que pudesse realmente ter uma amizade duradoura por causa dessas mudanças que aconteciam direto por causa de seus pais, que ao menos param em casa por causa de seus trabalhos, deixando Inko completamente sozinho a maior parte do tempo. Mas desta vez ele decide fazer a diferença nessa nova escola de artes, aonde ele vai se graduar. Ele decide que este vai ser o ano para ele e que vai conseguir fazer amigos dessa vez. Chegando na escola e entrando, ele se depara com vários dinossauros nos corredores. Ah, desculpa, eu esqueci de avisar. Neste jogo, o Inko é o único humano que aparece e os restantes personagens são dinossauros. Mas acho que já deve ter percebido isso por causa da cena do metrô, né? Perdão por não avisar antes. Mas enquanto conversamos, o Inko no momento que ele botou o pé na escola está sendo bombardeado de dinossauros, tirando foto dele e entre outras coisas. Inko estava aproveitando seus 5 segundos de fama por ser o único humano, mas que logo passou. Passando um pouco mais de tempo, Inko acaba ouvindo barulho de câmera e que chamaram a atenção dele. Se aproximando, ele se depara com o Ben, que estava tirando fotos para o álbum de fim de ano. E aqui a gente tem mais informações sobre Inko, pois ele vai querer se graduar como fotógrafo junto com o Ben. O Ben, naquele momento, precisa ir na sala de diretora para entregar alguns papéis. Neste caso, já que Inko é novo na escola, ele decide apresentar o Inko para os outros lugares da escola e de pouco em pouco vamos aprendendo mais sobre aquela escola e como tudo funciona. Chegando perto da sala, Inko observava as obras e os painéis dos alunos que se graduaram daquele local. E por baixo tinha o nome dos artistas. Mas teve um específico que chamou sua atenção. Era uma paisagem da cidade, onde na descrição dele, ele dizia: isso poderia ser utilizado como um mapa de tão bem feito que é. A gentileza da pincelada, as cores vibrantes, é lindo. Mas logo seus pensamentos acabavam sendo interrompidos, com Ben se colocando e o Inko contra a parede, pois pelos barulhos estava tendo uma briga naquele corredor naquele momento. E por isso, quando decidem olhar para o lado para ver o que estava acontecendo, essa cena acaba acontecendo.
Esta que aparece em sua tela é a protagonista do jogo. O nome dela é Olivia Halford. Mas neste momento eu gostaria de dar uma pausa na nossa narração do jogo. O que aconteceu até então no vídeo é apenas o começo do jogo. Do que eu vou falar daqui pra frente vai ter alguns spoilers do jogo, já se referindo às cenas que acontecem lá na frente do jogo. E já que o jogo lançou em fevereiro deste ano, e tá meio recente, eu não gostaria de estragar essa experiência falando tudo no começo. Então, se você quiser dar uma olhada e também ter uma noção de como que funciona a base do jogo, eu recomendo muito que você jogue, é muito importante. Dito isso, vamos começar. Mas antes de voltar para a história, eu vou ter que falar na língua nerdolês, pois terei que explicar o sistema em como o jogo progride para reunir todo o progresso feito até chegar em tal final. Sendo assim, tendo 4 finais ao todo e um conteúdo extra. Sendo que para conseguir esse conteúdo extra, você tem que terminar todos os finais para desbloquear. Por ser uma visual novel, o jogo acaba tendo em certos momentos específicos na narrativa, onde você tem que tomar uma decisão, e nisso vai afetar o rumo e como vai fluir o desenrolar da história. Ou não, você pode muito bem não fazer nada. Mas, claro, com toda ação tem sua consequência. E, até não fazer nada, acaba gerando uma consequência. E acaba não sendo das melhores. Neste caso, o sistema funciona na base das decisões de pontuação dos personagens principais, ou seja, Inco e Olivia. Cada decisão que você tomar pode dar um ponto para Inco ou para Olivia, dependendo da situação do jogo, e nisso vai sendo resultado na história até chegar no final. Pronto, agora eu posso parar de falar nerdolês. Mas o motivo de eu ter falado todo esse sistema de pontos foi que isso realmente afeta na progressão do jogo em si. Momentos específicos que alteram o desenvolvimento do personagem de cada rota e principalmente dos protagonistas. A química do relacionamento de Olivia e Inco, se caso compara com Rota 4 com o restante das outras, é totalmente diferente das decisões que foram tomadas, e com isso vai se desenrolando. Utilizando a Rota 4 como por exemplo, é ali onde todo o progresso dos personagens se desenrola e como eles são demonstrados que todos possuem seus problemas e estão lidando da sua própria maneira e como encarar em cada situação que ocorre perante a eles. Fazendo eles, ao meu ver, vivos. E que isso são muito mais que apenas estereótipos de personagens que são apenas baseados nisso e acabou. Um exemplo claro que eu posso dar que encaixa perfeitamente é a própria Olivia. Não vou dar spoilers sobre o que acontece especificamente com a personagem, mas com as primeiras interações com Olivia, ela pode se parecer grossa, receosa e também fechada. Mas isso tudo foi resultado das experiências que ocorreram ou que já faziam parte dela, mas que foi gradualmente piorando com o tempo, à medida que ela vai guardando tudo para si mesma. Esse assunto em questão não se limita a ninguém, nem com seus amigos ou família. Ao desenrolar do jogo, você percebe que não foi sempre assim, que na verdade, a Olivia tem um bom gosto de música e curte assistir animes, mas que nunca conseguiu confiar e conversar com alguém além do professor Yadakan, ou deu segundas chances para as pessoas em sua volta a dar uma oportunidade de poder conversar com ela sobre esses assuntos. Digo, ela até deu uma chance, mas a gente não vai conversar sobre isso nesse vídeo. E é aí que encontra na história. Ambos Inco e Olivia não são perfeitos. Os dois possuem seus próprios problemas, e tá até longe um dos dois ser um salvador um pro outro. Na verdade, são nesses momentos que você percebe que, apesar dos problemas que eles tiveram no passado em questão das relações que eles tiveram, eles conseguiram dar uma segunda chance e assim se complementando como casal. Apesar do final do jogo serem bastante importantes para a conclusão da obra, eu posso facilmente dizer que a experiência de acompanhar a história dessa obra é tão prazerosa, sendo que você nem vê o tempo passando quando tá fazendo a primeira gameplay. É tão natural, suave e faz você realmente ficar imerso na obra. Desde até você sentar e pegar um salgadinho para você e seus amigos comerem, até irem ao baile de limousine com Inco, Olivia, Damien e Liz. São esses momentos e sentimentos que realmente fazem você pensar que valeu a pena passar o seu tempo com esses personagens. Você ri de momentos engraçados, você fica triste em momentos mais emocionantes, fica agitado, e até ter memórias efetivas e até se identificar com algum deles. Obras como a You Only Hug That Gator, que consegue entregar momentos maravilhosos e traumatizantes e que consegue dar impacto de alguma forma na gente enquanto acompanha. Até mesmo quando você finaliza o jogo, dá pra perceber que teve algum impacto em você, sendo de forma positiva ou negativa. Mas você sabe que isso foi algo feito com amor,
com carinho e que definitivamente merecem mais atenção. Obras de arte como essa fazem eu refletir sobre minhas decisões, meus sonhos e como eu me relaciono com as outras pessoas do meu convívio social. Será que eu poderia ter conversado mais com essa pessoa? Será que eu posso ser amigo dessa pessoa? Se amanhã fosse o último dia dela, eu conseguiria ao menos expressar o que eu sinto por ela? Se me perguntarem até pouco tempo atrás, eu era exatamente a Olivia, antes mesmo dela conhecer Rinko. Até as mesmas frases que ela diz durante a obra eu já disse inúmeras vezes. Eu não posso sair agora. Eu tenho um monte de trabalho para fazer. Sendo que isso era uma desculpa para não olhar para minha família, pensando que não valia a pena e era melhor ficar sozinho no quarto ao invés de incomodar eles. Acontecimentos no passado que fazem me questionar se eu posso confiar nessa pessoa e se ela quer realmente ser meu amigo ou só se vai me usar e me descartar logo em seguida. Para evitar que eu fique me machucando, criei essa camada que impede com que as pessoas de se aproximarem de mim, fazendo eu parecer grosso e sério a maior parte do tempo. Como se estivesse me dando a mão de apoio, essa obra de arte me mostrou que nada disso precisa ser assim. Apesar de não ser um jacaré, eu consegui entender o que ela estava passando e qual a mensagem que foi passada. E neste caso, eu deveria dar uma segunda chance para entender melhor a mim mesmo e assim me tornar uma melhor pessoa. A One Hug That Gator certamente fez eu refletir muito mais do que apenas o que eu disse nesse vídeo, mas é muito difícil de dizer tudo o que você aprendeu, porque ainda são tópicos que ainda tem que ser explorados. Mas eu sinto que é uma experiência que deveria pelo menos fazer uma vez na vida. Eu acho que jogos como esse merecem todo o carinho e amor e apoio que merece receber. E com isso, eu finalizo o vídeo, aprendendo de certa forma que eu ainda posso me perdoar e eu ainda posso me desenvolver como pessoa. Mesmo apesar com os problemas que tem na vida, eu posso me dar uma segunda chance, me levantar e assim seguir em frente. Obrigado a One Hug That Gator por me demonstrar isso. Esse jogo vai ficar pra sempre no meu coração. Cara, eu fico... Meu desejo... Não! Não!